A Águia de Haia, a avenida que já levou o nome do próprio bairro, hoje homenageia um dos mais ilustres brasileiros. Localização: a Avenida Águia de Haia é um logradouro de grande importância situado na zona leste da cidade de São Paulo, Brasil. Ela atravessa diversos distritos, incluindo Hermelino Matarazzo, Penha, Itaquera e São Miguel Paulista. A avenida desempenha um papel vital na conectividade da região, servindo como uma via de acesso fundamental para o tráfego e transporte público. A área circundante à Avenida Águia de Haia apresenta uma mescla de comércio, serviços e residências, contribuindo para a dinâmica urbana da zona leste paulistana. Ela é a principal via do bairro de Cidade Aé Carvalho. Introdução: a Avenida Águia de Haia, entrelaçada nas tradições da cidade de São Paulo, é muito mais que uma simples via. Ela é o palco das crônicas vibrantes de moradores e frequentadores que, ao longo dos anos, deram vida a esse caminho tão emblemático. Este relato busca capturar a essência da avenida, refletindo a multiplicidade de vozes que a moldaram e a enriqueceram. No coração da zona leste paulistana, a Avenida Águia de Haia é um testemunho vivo da evolução da cidade. De suas origens humildes às mudanças urbanas, cada esquina carrega uma narrativa única. Ao se aventurar por suas calçadas, é como se o passado e o presente dialogassem, revelando as camadas de narrativas que constituem essa rota. Nosso relato nasce das narrativas profundamente enraizadas na Águia de Haia, como é popularmente chamada. Os moradores lembram dos primeiros comércios que se estabeleceram, das festas de bairro que ecoavam pelas ruas e das transformações que testemunharam. O mercado de sábado, outrora um ponto de encontro vital, ainda ressoa na mente de muitos, como um testemunho tangível da comunidade que prosperou. A subjetividade da memória também é tecida no tecido urbano da avenida. As fachadas das casas que ao longo dos anos viram crianças crescerem, lojas que passaram por gerações e pequenos detalhes arquitetônicos que resistem ao tempo, todos têm seus testemunhos a contar. Esses detalhes muitas vezes escapam das páginas dos registros oficiais, mas são gravados nos corações daqueles que vivem e viveram nesse trajeto. Entretanto, nossas memórias não estão confinadas ao passado. Elas continuam a moldar o presente e a inspirar o futuro. A Águia de Haia não é apenas uma avenida, mas um testemunho vivo da resiliência e vitalidade da população. Cada passo dado é uma continuação desse conto, um elo na corrente de experiências que se entrelaçam para formar o cenário dinâmico da cidade. Ao dar voz a essas lembranças, esperamos contribuir para a visão compartilhada da Águia de Haia. Esta narrativa é uma homenagem a cada vida que foi tocada por essa avenida, uma celebração das histórias que foram criadas e das que estão por vir. Que essas palavras ecoem nas esquinas e ruelas da Águia de Haia, reforçando o poder duradouro dos registros que moldam nossa cidade. Contexto histórico. Mas a verdade é que essa rua transcende sua função estritamente geográfica. O que hoje conhecemos como Avenida Águia de Haia, na zona leste de São Paulo, já teve uma história marcada por diferentes nomes e significados, refletindo a própria evolução da região ao longo do tempo. Inicialmente, esta estrada era reconhecida como Avenida Aé Carvalho, em função do Banco Aé Carvalho, que adquiriu os lotes de terra e iniciou a estruturação do que hoje é o bairro de Cidade Aé Carvalho. O Banco Aé Carvalho, com suas iniciais esculpidas no coração financeiro da cidade, não era apenas um empreendimento comercial, mas um veículo que impulsionou mudanças drásticas no cenário local. Ao adquirir esses lotes, Antônio Estevão de Carvalho rascunhou os primeiros traços do que viria a se tornar o bairro como o conhecemos. Sua visão não apenas transformou paisagens geográficas, mas também moldou comunidades, abrindo caminho para o progresso e a urbanização. É fascinante reconhecer que a Águia de Haia, um nome que agora ressoa na consciência coletiva, começou sua jornada como a Avenida Aé Carvalho.
As letras eram uma homenagem tangível à influência e dedicação de Antônio Estevão de Carvalho na construção dessa região. Cada vez que as pessoas percorriam essa avenida, estavam trilhando os passos iniciais de um homem cujo espírito empreendedor moldou o destino do bairro. Como mencionado anteriormente, a via passou a adotar diferentes denominações ao longo do tempo. Após o nome inicial, recebeu a denominação de Avenida Rui Barbosa, uma homenagem a um ícone da justiça. Posteriormente, durante um período, foi chamada de Avenida David Ben-Gurion, representando uma ponte entre nações. Contudo, foi por meio do decreto número 12.012, em 2 de junho de 1965, que a avenida assumiu seu nome atual, estabelecendo uma conexão entre o ontem e o hoje. Por já ter sido chamada de Rui Barbosa em determinado momento, reivindicações de moradores solicitaram aos órgãos públicos a renovação da homenagem, renomeando a avenida com o cognome do célebre jurista. A essência desse novo nome, Águia de Aia, encontra suas raízes na importância atribuída a Rui Barbosa. Essa ilustre figura, referenciada como a Águia de Aia devido à sua agudeza intelectual e dedicação à justiça, passou a ser o patrono da via. A mudança reflete o desejo de honrar sua herança e seu compromisso público, e cá entre nós, foi uma decisão muito acertada. Tanto que em 18 de julho de 1976, ao celebrar o primeiro ano com essa nova denominação, a Associação dos Comerciantes de Cidade A.E. Carvalho organizou uma festa para inaugurar uma placa comemorativa instalada em um obelisco no meio da avenida. Esse gesto representou um verdadeiro tributo físico a toda uma população que se via alegre ao evoluir no entorno daquela via. Para o bairro de Cidade A.E. Carvalho, a Águia de Aia representa muito mais do que um mero trecho de passagem. É um reflexo da identidade local e do orgulho comunitário. Os desfiles de fanfarra e eventos escolares que antes a coloriam são os capítulos vibrantes de uma crônica compartilhada. Os ecoantes passos das pessoas dançando nas calçadas continuam a ressoar nas memórias daqueles que vivenciaram esses momentos. A avenida também abraçou os principais estabelecimentos comerciais da região, pulsando como o coração econômico do bairro. Cada loja e vitrine são fragmentos de histórias em constante evolução, sendo laços entre a população e a paisagem urbana. Ao percorrer suas calçadas, é como se cada negócio fosse um elo de uma corrente comercial que mantém o bairro conectado. Assim, a Águia de Aia transcende sua mera função como uma rota de tráfego. Ela se tece como um fio condutor de histórias, uma ligação entre passado, presente e futuro. A mudança de nome, os desfiles jubilosos, os comércios pulsantes e o obelisco comemorativo são os tijolos que constroem sua identidade efervescente e multifacetada. A Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. A Avenida Águia de Aia, mais do que uma testemunha silenciosa dos fatos, também se revelou um palco de transformações iminentes, delineando um futuro brilhante para a coletividade local. Em sua trajetória, ela não só entrelaçou memórias e tradições, mas também se tornou um lugar onde as sementes de progresso foram semeadas, brotando em uma realidade transformadora. No horizonte da avenida, a comunidade vislumbrou a visão ousada de transformar uma área que estava destinada a abrigar um centro de detenção provisória em algo notavelmente diferente. Essa visão ganhou força à medida que a população local uniu suas vozes, lutando por uma mudança que refletisse suas aspirações e esperanças. E então, nasceu um novo capítulo na vida da Avenida Águia de Aia e de sua vizinhança. A área que outrora carregava a sombra da detenção provisória se metamorfoseou em um símbolo de aprendizado e progresso. No local que um dia poderia ter sido confinamento, floresceu a semente da educação. Todo um bairro abraçou o desafio de transformar essa terra em algo mais grandioso, a sede da primeira faculdade pública da Zona Leste, inaugurada no ano de 2002. Esse empreendimento não apenas ergueu um edifício imponente, mas também edificou os sonhos e ambições dos moradores da região.
a faculdade não é apenas uma instituição de ensino, ela representa um farol de oportunidades, iluminando o caminho para um futuro melhor. O que poderia ter sido um capítulo sombrio se transformou em uma história de superação e triunfo, com a comunidade olhando audaciosamente para o horizonte. Shopping Center e a ciclovia. Porém, a história também carrega suas sombras. Em 1988, o brilho comercial da Águia de Haia ganhou uma nova dimensão com o Shopping Center Leste, que mais tarde se tornaria o Shopping Arthur Alvim, conhecido popularmente como Shopping Coquinho. Mas em meados da década de 90, as portas do shopping fecharam, deixando para trás um vazio físico e simbólico. Hoje, a avenida enfrenta desafios de preservação, com o antigo prédio do shopping completamente abandonado e sem nenhuma expectativa de utilização. No entanto, o sinal mais evidente desse esquecimento é testemunhado com a chegada das obras viárias e a implantação da ciclovia em seu canteiro central. Este é o mesmo espaço onde um dia se erguia um obelisco, um marco histórico que não era oficialmente catalogado no Hall de Monumentos Públicos da cidade. A ironia é profunda. A busca por modernização e mobilidade atropelou inadvertidamente a preservação de uma peça histórica que carregava consigo as lembranças do passado. O desaparecimento do obelisco é um símbolo triste de como a negligência pode apagar parte da identidade de um lugar. A avenida, anteriormente pulsante de vida e significado, agora testemunha a erosão do seu próprio valor histórico e cultural. As marcas da transformação e da modernização podem deixar um gosto amargo quando desconsideram os vestígios do passado que são igualmente importantes. O ritmo frenético do progresso muitas vezes obscurece a necessidade de preservar as raízes que sustentam nossa compreensão do presente. Mas, mesmo diante desses desafios, há uma oportunidade de reflexão e ação. A vizinhança pode unir forças para revitalizar a avenida, restaurar o valor perdido e honrar a sua rica história. Ao lembrar das conquistas passadas e do espírito resiliente da região, é possível reacender a chama da preservação, garantindo que a Águia de Haia retome seu lugar de destaque como um elo entre o ontem e o hoje, restaurando a história que é, afinal, uma parte indissociável da identidade de sua gente. Parque Linear. A chegada do projeto do Parque Linear nascente do Ponte Rasa, às margens da Avenida Águia de Haia, é um sopro de esperança para a comunidade. Diante do cenário de abandono e esquecimento que a avenida enfrenta, a proposta desse parque surge como uma oportunidade de revitalização e revalorização das áreas ao seu redor. A criação do parque não apenas proporcionará espaços de lazer e convivência para os moradores, mas também pode servir como catalisador para o resgate do registro histórico local. Ao longo das trilhas e espaços do parque, é possível imaginar a instalação de placas informativas, exposições e instalações artísticas que ajudem a lembrar do nascimento da avenida e da formação da comunidade que a moldou. Além disso, a implementação do parque pode ser uma oportunidade para resgatar elementos históricos que foram perdidos ao longo do tempo, como o obelisco que desapareceu. À medida que esse projeto avança, ele pode se tornar um farol de esperança para aqueles que desejam preservar o ideário da Avenida Águia de Haia e garantir que ela continue a desempenhar um papel significativo na vida das gerações futuras. Se você nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Junte-se a nós nesse movimento de valorização do nosso bairro e nos ajude a transformar a atual realidade. Siga nossas redes, assine os abaixo-assinados e curta nossos conteúdos. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual a sua relação com essa famosa avenida. Este texto é um apelo à preservação da memória e da identidade da Avenida Águia de Haia, que representa mais do que uma rota. Ela é um símbolo da história e da comunidade que a habita.